Você já se perguntou o que realmente torna o inferno tão aterrador? Muitos imaginam fogo, gritos e tormento, mas há algo ainda mais devastador do que tudo isso. É o silêncio de Deus, a ausência total de sua presença. Imagine um lugar onde não há mais esperança, onde nenhuma oração é ouvida, onde nenhum socorro vem, onde nenhuma lágrima é enxugada. O inferno não é apenas um lugar de dor, é o fim de toda comunhão com o Criador. É quando Deus se cala, para sempre. Hoje, vamos falar sobre uma verdade que quase ninguém prega, mas que a Bíblia revela com clareza. E talvez, ao entender isso, você perceba que a graça de Deus não é apenas uma opção, é a única saída real. A imagem mais terrível do inferno não é a chama que consome, mas a presença que se foi. O que realmente atormenta a alma é saber que Deus, que sempre esteve perto, oferecendo amor, perdão e recomeço, agora está ausente. É como alguém que viveu anos ignorando a luz, e de repente, percebe que está condenado a viver eternamente na escuridão. Jesus descreveu esse lugar como trevas exteriores, Mateus 22:13, onde haverá choro e ranger de dentes. Trevas, não apenas a ausência de luz, mas a ausência de Deus. O inferno é o destino da alma que escolheu viver sem Deus, e no fim, recebe exatamente isso, um lugar onde ele não está. Imagine alguém que passou a vida resistindo ao chamado de Deus, ignorando a voz do Espírito Santo, zombando do Evangelho, brincando com o pecado. No fim, essa pessoa se verá sozinha e descobrirá, tarde demais, que a maior dor não é o fogo, mas a ausência. O silêncio de Deus será ensurdecedor. Não haverá resposta. Não haverá consolo. Isso nos mostra que o maior presente que temos hoje é a presença de Deus. Enquanto você ainda sente o toque dele, ainda há esperança. O que mais dói no inferno é que lá, essa esperança já não existe mais. Muitos questionam: como um Deus de amor pode permitir que alguém vá para o inferno? Mas a pergunta correta é: como um Deus tão santo, tão puro, tão justo, suportaria o pecado por toda a eternidade? A santidade de Deus é como um fogo purificador. Ele é luz sem sombra, perfeição sem mancha. E diante dele, o pecado não permanece. A justiça de Deus não ignora o mal. Ela confronta, julga, corrige. É por isso que o inferno existe. Não como um capricho divino, mas como resposta à escolha humana de viver sem Deus. Em Apocalipse 20:12-15, está escrito que cada pessoa será julgada conforme suas obras. Deus não age com injustiça. Ele oferece graça, perdão, oportunidades, mas também respeita nossas decisões. A rebelião humana começou no Éden, quando o homem disse a Deus: "Eu quero ser o dono da minha própria vida." E até hoje, muitos repetem isso, vivendo como se Deus não existisse. Deus não manda ninguém para o inferno à força, mas também não obriga ninguém a estar em sua presença. O inferno é, na verdade, a consequência final da escolha de viver sem Deus. Imagine alguém que passa a vida inteira dizendo não a Deus. Chegará um momento em que o próprio Deus dirá: "Se é isso que você quer, que assim seja." E isso, meu irmão, minha irmã, é a justiça. Uma justiça que também é cheia de amor, porque Deus não nos força a amá-lo. Ele apenas oferece. E o tempo para aceitar essa oferta é agora. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Se Deus é bom, por que ele manda pessoas para o inferno?" Essa é uma visão equivocada, porque a verdade é: Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem ir para lá. Jesus nunca ensinou que o Pai se alegra com a perdição. Pelo contrário, em 2 Pedro 3:9 está escrito que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas Deus é tão amoroso que nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos criou como robôs. Ele quer ser escolhido.
E o inferno é justamente o destino de quem, mesmo diante de tantas oportunidades, escolheu viver longe de Deus. Pense nisso. Se alguém rejeita Deus durante toda a vida, seria coerente desejar passar a eternidade com Ele? Não. Deus apenas honra a decisão dessa pessoa. Como disse C.S. Lewis, no final, só há dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus seja feita a tua vontade, e as que ouvem Deus dizer então que seja feita a tua vontade, ponto. Jesus falou sobre o inferno não para assustar, mas para alertar. Ele usava expressões duras como fogo que nunca se apaga, Marcos 9,43, e lago de fogo, Apocalipse 20,15, não para pintar uma fantasia de terror, mas para mostrar a seriedade das escolhas eternas. O maior engano é achar que Deus se agrada da condenação. Ele se alegra na salvação. E Ele provou isso, morrendo por nós na cruz. Então, da próxima vez que alguém disser que Deus manda pessoas para o inferno, lembre-se, Ele enviou o próprio Filho para que ninguém precisasse ir. A cruz é o grito mais alto do amor de Deus. O inferno, infelizmente, é o eco do silêncio de quem se recusa a ouvir esse grito. O ensino sobre o inferno não deve produzir em nós apenas medo, mas principalmente urgência. Urgência de viver pela graça, de buscar a salvação, de reconhecer que não temos tempo a perder. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 6,2: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Note, não é amanhã, não é quando tudo melhorar, é hoje. Porque o amanhã não nos pertence, mas a graça está disponível agora. A cruz de Cristo é o maior ato de misericórdia que já existiu. Deus sabia que sem intervenção, toda a humanidade estaria perdida. Por isso, Ele tomou a iniciativa, nos alcançou enquanto ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. O ensino sobre o inferno nos mostra o que merecíamos e nos leva a reconhecer o quanto precisamos da cruz. Muita gente pensa que o Evangelho é só sobre céu e inferno. Mas é mais profundo que isso. É sobre reconciliação. É sobre vida nova. É sobre viver com propósito, e não apenas evitar condenação. O inferno não é apenas o destino de quem rejeita Deus. É o contraste que revela o valor da salvação. É o fundo escuro que faz a luz da cruz brilhar ainda mais. Imagine um paciente com uma doença terminal, prestes a morrer, e o médico chega com a cura nas mãos. Essa notícia seria assustadora ou libertadora? Depende. Se o paciente aceitar, viverá. Se recusar, morrerá. A graça de Deus é essa cura. E a doutrina do inferno nos mostra o que acontece quando ela é ignorada. Não é Deus que nos condena, é nossa escolha que nos afasta da vida. Hoje, essa palavra pode ser a resposta que você tanto esperava. Não para te assustar, mas para te acordar. Porque a graça ainda está ao alcance. Mas não será assim para sempre. Imagine um mundo onde, de repente, o sol se apaga. As plantas morrem, o frio invade, a escuridão domina tudo. É isso que acontece com uma alma longe de Deus. Ele é a fonte da vida, a luz que sustenta tudo. João 4 diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Sem essa luz, o coração humano se perde. No inferno, essa luz não brilha mais. É um lugar onde o sol da justiça não nasce, Malaquias 4:2. O que resta é vazio, frio espiritual, dor da ausência. Hoje, essa luz ainda brilha para você. Mas um dia, para muitos, ela deixará de brilhar. Por isso, busque a luz enquanto é dia. Vivemos como se todos fossem para o céu. Mas Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mateus 22:14. O céu é real, mas também é o inferno. E não está vazio.
Em Mateus 7:21, Jesus nos alerta: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos se surpreenderão no juízo final. Porque pensaban que ser bonzino bastaba. A verdade é que o céu exige arrependimento. O inferno não é um destino distante. Ele começa quando o coração se fecha para Deus. Mas ainda há tempo. O céu é para os que se rendem à graça, não para os que confiam em seus próprios méritos. Se existe um caminho para escapar da condenação eterna, ele está manchado de sangue, o sangue de Jesus. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue, não há perdão. Foi na cruz que o céu se abriu, e o inferno foi vencido. Mas essa graça exige uma resposta: arrependimento. Não remorso passageiro, mas mudança real. Jesus disse: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 4:17. Hoje, você pode viver como alguém liberto do inferno. Você pode receber o selo da cruz, o sinal de que sua alma tem um novo destino. Mas essa escolha é sua, e ela precisa ser feita, enquanto ainda há tempo. O inferno é real, mas a graça de Deus é ainda mais. Você não precisa viver com medo, mas com fé. Jesus abriu o caminho. Ele te chama. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Se essa palavra falou com você, comente: eu escolho a luz de Cristo. Compartilhe com alguém que precisa dessa verdade hoje. E inscreva-se para continuar sendo fortalecido pela palavra.